parte longitudinal, ela só ganha propagação pelo gauge fixo. Quando a gente olha a parte de Maxwell, né, a parte pura de Maxwell, a parte variante de gauge, que é f μ ao quadrado, isso aqui dá para nós a transverso μ, D'Alembertiano, θ μ, a transverso μ. E se a gente olha o gauge fixo, a parte de gauge fixo, ela dá para nós a longitudinal μ, D'Alembertiano sobre alfa, ômega μ, a longitudinal μ. Então, a parte longitudinal, ela está totalmente ligada ao gauge fixo. E quando a gente vai, e a gente sabe que a parte transversa, a parte longitudinal, ela vai trazer sempre o dμ, ela traz o kappa μ e kappa μ. Isso aqui é a parte longitudinal. Então, a simetria de gauge, conservação da corrente, faz com que, no fundo, a parte longitudinal se desacople. Então, na QED, o que está acontecendo? A gente discutiu isso, eu estou só recapitulando. Na QED, quando a gente precisou quantizar o campo de fóton, a gente introduz o gauge fixo. O gauge fixo, ele introduz propagação para a parte longitudinal. A parte longitudinal passa pelo D'Alembertiano, que não tinha aqui, também aparecia. Então, ela se propaga. Só que, na propagação, quer dizer, aqui a gente pode até tirar, perdão, eu posso até esquecer isso. Spin 0 e Spin 1, né? Isso, exatamente, Spin 0, a gente pode até escrever assim. Na verdade é isso. A transverso, esse termo aqui, a transverso μ D'Alembertiano, a transverso μ. Então a parte transversa, ela tem um propagador 1 sobre K2, indicando exatamente que tem polo para K2 igual a zero, que é o fóton com spin 1. Na parte longitudinal, eu também tenho propagação, eu tenho alfa sobre D'Alembertiano. Então, eu tenho um fóton também longitudinal, só que esse fóton longitudinal, ele se desacopla. Então, o gauge fixo, pelo menos na teoria abeliana, naquele CD, no curso Sebastião, vocês vão ver que tem que introduzir o Bolt de Faden-Popov para resolver esse problema. Mas na QED, se a gente trabalha no gauge de Feynman, qualquer gauge que seja linear, então, se a gente colocar gauge fixo mais exóticos, a gente tem que introduzir o setor de público. O Bolt não se desacopla. Mas nesse com esse acoplamento com o gauge, ou o gauge de Coulomb, ou o gauge de radiação, ou o gauge temporal, ou o gauge de Lorentz, os gauges covariantes, esse cara aqui não se acopla. Então você introduz o spin 0 e ele se propaga livre, ele fica livre o tempo todo. Não há correção, ele não tem acoplamento, então ele não interage na hora que você quantiza, ele não sofre efeitos da quantização. Então isso é fundamental para essa estrutura aqui. O que essa estrutura está fazendo? Aquela correção lá, o que aquele termo está fazendo? Ele está jogando... Conservação de corrente. Né? Conservação de corrente. Aquele JMI tem que ser conservado. Isso, JMI é conservado. Então, isso aí, pode falar. Ele não é uma coisa clássica, quântica. Isso é quântico. Isso é quântico. Isso é quântico. Sigo é. Esse resultado aí está sendo equação. Estou colocando o que? Estou motivando clássica, mas quanticamente o que eu estou dizendo é isso. O setor longitudinal do fóton não tem acoplamento, portanto, ele não vai sofrer efeitos quânticos. Ele fica livre o tempo todo, na teoria. Mas eu vou fazer prova de livro para mim, mesmo classicamente. Isso. Porque tinha de via, igual para mim, então levando livro para mim. Isso, estou dizendo, exato. O que a gente está falando é que a quantização não vai atrapalhar a simetria. Estou dizendo, eu vou quantizar, a teoria quântica vai ter essa simetria. A teoria quântica tem essa simetria, então você garante que esse campo continua desacoplado. Você tem o zero, né? Quando você não consegue medir. Ele não interage. Se ele não interage, eu não consigo medir. Ele existe, mas não existe. Ele existe, mas não interage. Depois que você fixa o gauge, ele se propaga, mas não interage. Então, o que nós estamos fazendo aqui, basicamente? Nós estamos fazendo aqui, esse gráfico aqui nada mais é que algo desse tipo. Eu tenho um AMI, é uma correção daquilo que a gente chamava de ação efetiva. Isso aqui é um termo que nós temos esse termo aqui na ação clássica, né? Quer dizer, AMI é o menos 1/4 de F μ e F μ, e ele dá isso aqui para a gente. AMI, o meio,
d'Alembertiano, θ mini, que é o eta mini, menos dmi, dmi. Isso aqui é o termo f mini ao quadrado. Esse termo aqui, então, esse termo aqui, classicamente, ele está me dando isso. Tem d'Alembertiano? Aqui tem. Embaixo, dmi, dmi. Não. Ah, desculpa, aqui tem, perdão. Que é o homem do Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui. Então, o talão está certo. Bem sim. Vamos botar assim, d'Alembertiano, eta mini, só queria botar assim. Menos dmi, foi não. Como o Felipe observou, se eu fatorar o d'Alembertiano, tem que botar o d'Alembertiano aqui embaixo. Então, esse termo aqui é isso aqui, ó. Na verdade, ele está ligado ao propagador clássico. Esse termo aqui, mais esse termo aqui, vai ficar menos, então, a mim, no meio, menos alfa sobre 2, d'Alembertiano, ômega mini, a mim. Então, isso aqui é o que está na minha ação clássica. Isso aqui é o f mini ao quadrado. Isso aqui é o F2. E isso aqui, incluindo esse sinal menos aqui. Isso aqui é o 1 sobre 2 alfa dmi a mim ao quadrado. Então, isso que está aqui é o que está me dando o propagador, né? O I. Então, quando a gente escreveu isso aqui, eu estou aqui, I, tem esse propagador aqui, K, e a gente está escrevendo isso aqui, menos I sobre K2, né? Eta mini, e aqui, menos, acho que alfa, mais alfa, mais alfa, K2, sobre K2, né? E tem isso aqui. Se alfa é 0, eu ganho gauge de Phi. Se alfa é 1, eu ganho gauge de Landau. Então, nós estamos trabalhando com alfa igual a 0. Então, para nós, o gauge é esse aqui, o gauge de Phi, menos I. Mas isso aqui, esses dois termos estão dando esse propagador. O que eu estou fazendo agora? Eu estou introduzindo aqui, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, eu estou fazendo isso, eu estou introduzindo aqui uma correção. Então, esse termo que está aqui, só para a gente entender, esse termo é uma correção, por isso que se chama autoenergia ou polarização do vácuo. Esse termo aqui é como se fosse o seguinte, eu tenho um I, eu tenho propagador do fóton, aí aqui faz isso aqui, vamos colocar assim, então eu tenho isso aqui, é o I, então é como se eu pegasse agora, vamos dizer assim, pegasse daqui do Mi, vou botar aqui até o O, aqui você teria um sigma até o Mi. Então é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho o meu propagador aqui, vamos chamar assim, o propagador do fóton, vamos chamar assim, P gama. Então, aquele termo lá, que é o P mini, então tem o propagador do fóton, P mini, que é o que vem, é o propagador livre, vou colocar assim, propagador livre. E agora, eu estou introduzindo aqui essa correção. Antes eu tinha T mini, era direto, T mini, que é esse termo. Agora eu estou colocando essa correção que vem de ordem E2. Então vem um termo que vai ser o propagador livre do fóton, P mi rho. Aí aqui vai entrar esse efeito de polarização do vácuo, que é o P rho sigma. E depois eu tenho aqui o propagador do fóton, sigma mi. Então, isso é o efeito desse gráfico. Então, esse gráfico, né, ele está entrando com uma correção quântica. Na verdade, isso tudo aqui no final do dia é o P mini. Então, isso aqui seria, a gente colocaria assim, seria o propagador do fóton com correções de um núcleo. Então, introduzindo agora efeito de um núcleo mini. É isso que nós estamos dizendo, isso que nós fizemos com esse gráfico, certo? Quando você tiver uma corrente conservada, eu já podia jogar aquele alfa caminho tudo embora. Se aquela corrente conserva, se você não tiver autoacoplamento
do fóton, sim. O que aquela corrente é para você? É a corrente só da matéria? Se ela for uma corrente total, que engloba tudo, que é a corrente conservada, sim, você poderia jogar. Sim. Então, a equação do fóton, ela tinha que dar, pode ter uma fonte externa, Pode ter uma fonte pode ter externa. fica de campo mesmo, Isso, pode. mas tem que ser... Tem que ser conservado, tem que garantir a conservação daquela carinha. Exatamente. Bom, então está aqui. Então isso aqui está me dando, no final do dia, está me dando o propagador 1. Então a nossa discussão agora é um pouco essa. Esse efeito aqui é um efeito puramente quântico. Então esse efeito aqui é um efeito de ordem, nós já vimos na aula passada, é um efeito de ordem H cortado em relação a esse. E é um efeito, nós não colocamos H cortado, para nós H cortado é igual a 1. Mas o que apareceria aqui é que esse carinha aqui seria de ordem 1 sobre H cortado, e esse aqui de ordem H cortado elevado a 0. Lembra, né, que a potência de H cortado no gráfico de Feynman é o número de H cortado elevado ao número de loops, é I menos V. Então, se eu tenho 0 loops, que é o caso clássico, né, que é esse propagador livre, não tem loop nenhum, ele tem H cortado elevado, H cortado elevado a L menos 1. L menos 1. Não, tem que ser H cortado elevado a L menos 1. L mais 1. Para 0, que a gente multiplica. Cada propagador traz 1 sobre H cortado no denominador. E cada vértice traz, cada vértice traz 1 H cortado no denominador, e cada propagador traz 1 H cortado no numerador. Então fica I menos V. É menos 1. Isso, o número de loops é I menos V mais 1. Isso, o número de loops é I menos V mais 1. Então, I menos V é L menos 1. Então, I menos V é igual a L menos 1. Então, no caso, se não tivesse loop nenhum, eu tenho 1 sobre H cortado. A um loop eu tenho H cortado. Então, esse termo aqui é H cortado vezes esse termo. Então, estou colocando um H cortado, vamos ver que ele é H cortado vezes esse termo. E aqui, claro, nós temos o E2 e temos o Mi elevado a epsilon e temos essa estrutura que não carrega esse coeficiente, isso eu estou dizendo. E aqui, claro, tem aquela integral que nós fizemos, suponhamos que nós tenhamos reduzido essa integral. O que eu estou querendo colocar só para vocês? Eu estou querendo colocar aqui, esse objeto aqui, ele é um efeito eminentemente quântico. Ele é a interação do fóton com o grupo de ferro. Esse efeito aqui vem disso, da interação do fóton com os térmicos. O fóton longitudinal não se acopla, ele desacopla, ele fica livre o tempo todo. Então, fica claro que esse efeito quântico, ele não pode ter parte transversa, ele deve ser um objeto completamente, em parte longitudinal. Ele é um objeto completamente transverso. Por quê? Porque a parte longitudinal do fóton, que é essa aqui, que é 1 sobre alfa a longitudinal mi da Lambertiano, ômega mi. A longitudinal. Isso aqui é a parte clássica. Está lá no Lagrangiano livre, coloquei isso. Não vai aparecer nenhum efeito quântico em cima disso. Ao passo que quando eu pegar o termo de Maxwell, eu pegar o termo de Maxwell, que é um meio, do A transverso mi, da Lambertiano, θ mi. A transverso mi, isso aqui é o F mi ao quadrado. A parte transversa de fóton é ela que interage. Então, esse loop aqui, ele está vindo porque a parte transversa do fóton interagiu. Então, esse termo que está aparecendo ali, quer dizer, esse da Lambertiano θ mi, ele é corrigido por esse π. Então, esse π, que é um efeito meramente quântico, devido à polarização, efeito de polarização do vácuo, ele está entrando aqui. Ele não entra aqui. Isso aqui não vai ter mais efeito quântico nenhum, mais zero efeitos quânticos, zero efeitos quânticos, não tem efeito quântico. Isso você sabe da corrente conservada. Isso porque eu sei que a corrente é conservada. Isso eu sei porque eu tenho a simetria de Gauge. Isso é um reflexo da simetria de Gauge. Vai ficar mais claro isso quando eu fizer a identidade de ordem com vocês. No momento eu não estou fazendo identidade de ordem, não precisar de uma coisinha a mais para fazer. Mas eu estou já colocando fisicamente o que está acontecendo. Eu sei que quando eu introduzo o gauge fixe, o fóton longitudinal, ele entrou para efeito de propagador, mas ele não interage. Então, eu não tenho nenhum efeito quântico daqui, porque essa parte ela não interage com ele.
Então, todo efeito quântico para o fóton, ele tem que estar com, ele é uma correção a isso aqui. Então, esse objeto aqui, para nós, então, esse objeto aqui, ele sai naturalmente transverso. Então, a simetria de Gauge, vou colocar, então, a nossa reflexão é a seguinte, a simetria de Gauge, né, que é a conservação da corrente, a simetria de Gauge, ela me assegura, né, desacoplamento. Simetria tem que ter simetria para uma corrente conservada, Isso, né? exatamente. A simetria de Gauge, através da conservação da corrente fermiônica, ela assegura o desacoplamento do setor longitudinal do fóton. Então, portanto, né, vou colocar assim, né? O tensor mini entra correção. Tá? Componente. Então, isso, posteriormente, nós vamos entender melhor esse resultado à luz da chamada identidade de ordem. Vou colocar, né, mais adiante, mais à frente. Tá lindo, cara, tá? Eu vou enviar uma de Trieste assim. Então, lá no ICT tem aquela brilha assim, sempre colocando assim, uma das identidades de ordem. Então, vamos fazer as identidades de ordem, para poder ver isso. Tem duas identidades de ordem importantes para ter. Essa, a primeira identidade de ordem, que garante que a correção ao propagador do fóton vai ser transversa, e depois tem uma outra identidade de ordem que relaciona o infinito ligado à correção. Esse gráfico e esse gráfico aqui, alta energia, por exemplo, esses dois gráficos, a divergência desses dois gráficos está relacionada. A divergência desse gráfico e a divergência desse gráfico, elas estão relacionadas por uma identidade que vai mostrar para a gente depois que, no fundo, toda a renormalização, a função beta da QED, ela vai estar totalmente contida aqui. Por isso que esse gráfico é tão importante na QED. Vamos ver depois, vamos entender. Esse gráfico sozinho, apesar de ser um gráfico para alta energia do fóton, esse gráfico sozinho, ele é responsável pela função beta. Esse gráfico poderia ser, se o fóton ganhasse uma massa, quanticamente, esse gráfico iria revelar. Por quê? Porque esse gráfico é uma correção ao propagador. Então, se aparecesse quanticamente um polo para K2 esse gráfico iria revelar. Então, a gente esperaria que esse gráfico tomasse conta só da parte de propagação do fóton. No entanto, devido à simetria de Gauge, essa identidade de ordem, vamos relacionar esse cara com esse cara, vamos fazer com que esse cara sozinho dê conta da função beta daqui. Vamos entender isso depois. Bom, então... José, oi. no campo daqui a luz, Sei. eu diria que se eu tivesse um gráfico, esse de pobre, essa bolinha aí, Sei. só com fóton, Sei. se eu tivesse a corrente conservada, só fóton, só o transversal e acabou. Eu não aquele fótonzinho aqui, só pego o... Se você tiver aquele fóton que está entrando ali, ele está interagindo com uma corrente, quer dizer, se a corrente total conservada for a corrente de matéria, mais a corrente que tem a alta interação, diria que sim.
Porque a questão é que o Young Lewis, quando você tem isso aqui, né, você não pode usar a conservação, porque você sabe que essa corrente aqui, quer dizer, isso aqui sozinho, não tem conservado, você tem que ter o quadro vértice, né? O que é a corrente de Cade? Então, o campo de Young Lewis, ele tem alta interação. Então, na alta interação, você tem termos desse tipo aqui. Ami, vamos colocar assim, que é um trilinear, né? Eu teria ami, emi, ami. Nós temos algo desse tipo aqui. Então, se eu decompuser esse campo em parte transversa, parte longitudinal, esse campo aqui também, parte transversa, esse campo aqui, claro, também parte transversa e longitudinal, nós teríamos gráficos que estariam dando vértices de parte transversa com parte transversa com parte longitudinal e parte longitudinal com parte longitudinal. Então, quando a gente está colocando esse gráfico aqui, a gente tem que colocar o fóton que está entrando transverso e todas as interações dele, ou o fóton que está entrando longitudinal e todas as interações dele. Então, o que você teria que ver é que o fóton longitudinal que está entrando aqui, ele se acopla com uma corrente que é conservada. Então, no caso da alta interação, o cuidado que tem é esse. Você tem que decompor isso tudo aqui. Então, o que você tem, se você tiver uma corrente de matéria em alta interação que é conservada, você depois tem que ter certeza que a parte, aí você tem que pegar essa corrente e ver o setor dela que interage com o fóton longitudinal. Então, a interação do fóton longitudinal que vai entrar aqui, ele tem que se dar com uma corrente que é conservada. Então, o que seria interessante seria pegar todos os autoacoplamentos e decompor em parte longitudinal e parte transversa cada campo. E ver no final de tudo, sim, uma estrutura desse tipo. A longitudinal Mi vezes uma corrente que se acopla com a parte longitudinal, mas a mesma coisa do transverso. Quer dizer, se esse cara longitudinal se acoplar com essa corrente e essa corrente conservada, aí tudo bem, é o que você está falando. Essa corrente ali ser feita de campo. Isso, feita de campos, isso. Desde a corrente longitudinal, que é feita de campos, seja conservada, aí vai isso. A questão é que a corrente feita de campos, ela pode ser conservada como um campo integral. Mas quando você quebra em parte longitudinal e parte transversa, você tem que ter certeza também que a corrente que se acopla com o campo longitudinal, essa corrente feita de campos, a parte longitudinal dela é conservada. Isso tem que ver. Essa decomposição não tem problema nenhum. Não. Para efeito de estudo, claro, a decomposição é não local, mas para efeito de estudar os acoplamentos e os espectros é perfeitamente isso. Então a gente pode ver os detalhes disso aí. Então, esse gráfico aqui, como isso aqui depende do movimento P, esse gráfico só pode ter essa estrutura, tem que ser transverso. Então, isso aqui vai ter que ser P2, delta mini, menos PMI. Então, toda a dependência do momento está, e aqui, I. Então, a estrutura mini está aqui, está na parte transversa. E esse objeto aqui é um pi, é um escalar. De fato, se vocês fizerem aquele cálculo explícito, se a gente somar todas aquelas funções gama, a gente pegar aquele gráfico que nós deixamos, substituirmos aquelas expressões e fizermos todos os cálculos, vocês vão ver que no final de tudo, quando a gente calcular esse gráfico explicitamente, somando tudo aquilo, vai ter exatamente essa estrutura. Eu só estou adiantando que, antes de fazer o cálculo, a gente já sabe que a polarização do vácuo tem que ter essa estrutura por causa do desacoplamento, porque o setor longitudinal se desacopla. Eu só tenho correção quântica na parte transversa. Então, todos os efeitos quânticos, para o fóton, eles vão ter que ser coletados no objeto que é transverso. Esse é o conceito que tem em jogo. Então, isso aqui é resultado de uma identidade de ordem que eu agora tentei organizar com vocês de uma base mais simples, mais intuitiva, usando o fato de que, ao introduzir o gate fix, a parte longitudinal do fóton, ela passa transparente pela interação. Ela vai embora sem ninguém notar ela. Ela não interage com ninguém. É como se fosse com um neutrino. Passa livre, sem interação. A parte transversa que interage. Então, os efeitos quânticos, eles são todos jogados na parte transversa do fóton. E isso aqui mostra justamente uma coisa. Se P2 é igual a zero, outra coisa. Esse gráfico aqui, né? Então, para fótons, a pergunta é, será que esse gráfico, então, ele mexeria na estrutura de polos de fóton, né? Então, eu posso escrever esse gráfico desse modo aqui, P2, podemos escrever isso dessa maneira, P2
θ mini e de P2. Então, o que a gente mostra é que, quando a gente coloca esse termo a mais, o polo continua em P2 igual a zero. O fóton, se isso aqui é zero, essa correção é zero. Então, a correção de alta energia do fóton, ela não corrige o polo do propagador do fóton. No fundo, aquilo que eu coloquei para vocês, vou colocar aqui, vai ter o seguinte efeito. Então, duas coisas são importantes aí, né? A polarização do vácuo tem uma estrutura transversa e ela não altera o polo do propagador. Vamos ver por quê. Nós tínhamos isso aqui. O nosso propagador era P'. Aí nós introduzimos esse termo. P, vamos dizer assim, Mi, ou esse Pi, ou sigma, que agora a gente sabe, né? Vou colocar aqui, é um θ, é um P2, θ, ou sigma, P, sigma, Mi. A gente colocou todo o efeito aqui. Então, isso aqui está dando para nós, esse objeto aqui também é transverso. Esse objeto aqui, ele na verdade é um θ mini. E aqui a gente tem, é o P2, né? É o θ mini vezes o P2. Ele está lambertiano, né? P2. Então, na verdade, o que a gente tem, a gente poderia colocar isso dessa maneira. Teria θ mini como P2. E aqui eu poderia escrever isso aqui como sendo um delta, mi rho, que vai ficar aqui um delta mi rho, θ o sigma, e aqui um delta sigma, um delta sigma, eu já coloquei já delta θ mi. E aqui a gente colocaria um delta por mi, delta sigma mi, vou colocar assim. Porque o T2 está aqui, e aqui entraria pi, mi. Eu vou descer aqui para baixo, entraria um pi rho, entraria aqui um P sigma, entraria o sigma. Foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Eu botei o P2, só que fatorei essa estrutura tensorial, mas botando aqui os deltas. Então, eu vou ter que botar esse delta possível em evidência, certo? Aí aqui tem, aqui eu esqueci de uma coisinha só. Isso aqui, perdão, isso aqui é o θ do sigma, que eu esqueci de colocar pi de P2. A gente já sabe que ele é transverso. Colocou a parte transversa aqui, já sabe que esse cara tem essa correção transversa, por isso que esse θ apareceu. Então aqui tem um π de P2. E aqui um T sigma. Então é isso que a gente está querendo colocar. Então basicamente, essa estrutura aqui é o propagador livre do fóton, isso aqui é o propagador livre do fóton. Então a gente pode pensar que, no fundo, eu estou fazendo isso aqui, eu estou pegando esse objeto aqui, que é o P, colocando aqui em evidência, eu estou fazendo, isso aqui é como se fosse o primeiro termo dessa expansão aqui, esse delta aqui, eu estou fatorando isso aqui no espaço dos vetores, dos quadros vetores, né? Então, esse termo aqui eu poderia pensar como se fosse o primeiro termo de uma série geométrica, eu poderia pensar que isso aqui seria 1 sobre 1 menos π P2. Então, expandindo isso aqui dá 1 mais
e T2. É isso que eu estou fazendo aqui. Esse termo que está aqui essa estrutura aqui é 1 mais isso. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, dizer para vocês, é que esse efeito da polarização do bar, ela vem para o denominador, está vindo para o denominador. Então, eu estou, no fundo, corrigindo o propagador do fóton. É isso que eu queria reafirmar com vocês. Tá? Vou colocar isso aqui. Só para poder chamar a atenção para isso. Vamos colocar isso aqui de uma forma agora mais conveniente. Então, todo o nosso processo, toda a nossa discussão ficou nesse termo aqui. Então, o que nós temos que calcular daquele gráfico é a parte escalar, o de P2. Porque nós já sabemos que nós já isolamos o P2 eta milímetros de MQI. Então, o que sobra para nós, daquela integral, vai sobrar uma integral desse tipo que nós vamos ter que resolver. Isso que vai ficar no final. Deixa eu pegar a expressão dessa integral para vocês, que o resto tudo é cálculo. Aí tem os cálculos auxiliares, eu vou ver que todos se somam a lugar nisso. Deixa eu pegar aqui o pi de zero. Está colocado aqui. Então, na verdade, o que nós vamos ter vai ser isso aqui. Quando vocês fizerem o cálculo, né, vocês vão ter que o pi de T2, que a gente vai ter que calcular, vai ser essa integral aqui. Se eu colocar ela montada ainda, para depois. Você achou que é a parte dela aqui? Já a parte fatorada para vocês. P2 de P2 está aqui, está dando isso aqui para vocês. P2 de P2 menos 8 é 2. Vou colocar aqui mi elevado a epsilon. Só 4π elevado a b sobre o pessoal que vem daquelas integrais lá, 4π elevado a b sobre o y. Aí vai sobrar para nós aqui um gama de alfa, que é 2, menos b sobre 2. Tá? Vem das integrais divergentes também. E vamos ter aqui uma integral de 0 até 1 dx, aí a parte de parametrização de Feynman, 1 menos x. E aí esse delta elevado, o nosso delta aqui. Definimos aqui nossa função delta aqui. Esse delta seria aqui o nosso N2. Eu estou mudando um pouquinho a notação aqui. Delta está aqui.
gama de alfa menos d sobre 2 eu botei aqui fora, e aí ficou isso aqui, ficou M2 menos x menos x P2 elevado a 2d sobre 2 menos 2, tá? Porque no fundo, né, então, fazendo aquela integral, a gente vai ver que o PMI fatora aquele parte transversa, fica lá, PMI, não, é P2 é PMI menos PMI, e isso aqui vai fazer o papel do π de P2. Então, a gente vê que essa função realmente, π maiúsculo, depende só do quadrado do P2. E aí vocês têm que pensar o seguinte, isso aqui ó, tem um gama de 2 menos d sobre 2. Vamos colocar aqui 4 menos epsilon, isso aqui vai ficar um gama de epsilon sobre 2. Epsilon tendendo a zero, isso aqui é 2 sobre epsilon, mais aquilo tudo que nós vimos na aula passada. A parte finita, que é a função de Euler, é a constante de Euler, mais uma parte em epsilon, etc. Mas tem a parte divergente, é essa aqui. E isso aqui ó, é d menos 4 sobre 2, mais d é 4 menos epsilon. Então, isso aqui no fundo fica menos epsilon sobre 2. Então, esse d menos 2 sobre 2 que está aparecendo aqui é menos epsilon sobre 2. Isso aqui, menos epsilon sobre 2. Então, nós vamos escrever esse termo aqui, e aqui nós temos ó, o μ elevado a epsilon. Então, nós vamos escrever isso aqui como sendo x1 menos x, tá certo? Menos 4 sobre 2, tá certo? Então, é um x1 menos x, e vamos escrever isso aqui como sendo log, então isso aqui é exponencial, vamos colocar assim, isso aqui é exponencial, de menos epsilon sobre 2, log disso aqui, M2, log disso que está aqui. Então, quando a gente expandir isso aqui, é aí que vai estar a divergência. O 1 que vai sair daqui vai bater com essa divergência. Então eu vou produzir uma divergência 2 sobre epsilon. E o primeiro termo que vai sair daqui vai ser um epsilon sobre 2 log de alguma coisa. Então eu posso pensar que isso aqui é μ2, é como se a gente pensasse que isso aqui é μ ao quadrado elevado a epsilon sobre 2. Isso aqui é um μ elevado a epsilon. Então, eu vou pegar aquele... eu posso pensar o seguinte, perdão, deixa eu apagar isso aqui melhor. Vou apagar isso aqui. Temos esse μ elevado a 2 epsilon aqui. Como é que nós colocamos aqui? μ elevado a epsilon, perdão. μ elevado a epsilon. Então, eu posso fazer o seguinte. Esse μ elevado... Aqui eu tenho esse objeto. Então, aquela exponencial lá, aquele μ lá, eu posso escrever assim. Exponencial... posso pensar que aquele μ é um μ ao quadrado, perdão, para dar um truque para vocês. Isso aqui é um μ ao quadrado elevado a epsilon sobre 2. Então, isso aqui é exponencial de epsilon sobre 2 log de μ ao quadrado. E isso aqui é exponencial de menos epsilon sobre 2 log disso que está aqui. Tem dimensão de P2, de μ ao quadrado. Ó. Um momento ao quadrado, esse log aqui. Então, eu posso colocar isso tudo da seguinte maneira. Eu jogo isso tudo no exponencial só, fatório esse aqui, então vocês verem a questão da dimensionalidade. Fica isso aqui, sobre um μ ao quadrado. Essa escala de massa, ela vem para cá. Eu junto essas duas exponenciais numa só, mas ao fatorar esse menos epsilon sobre 2, eu trago esse cara é log de uma coisa, menos log da outra. Então fica log do quociente. Então é só para explicar a vocês que esse termo vai ficar o seguinte. Esse cara que está aqui, ele é coletado com isso que está aqui, nessa exponencial. Exponencial de menos epsilon sobre 2, log de M2, menos x, 1 menos x P2 sobre M2, ou sobre M2. Então, quando nós expandimos essa exponencial, então isso é o que ficou no π. Quando nós expandimos essa exponencial, nós temos o primeiro termo. Lembrem-se também o seguinte, lembrem-se que lá o nosso π é P2 vezes o θ vezes esse π de P2. Nós estamos calculando isso. Então, isso nós estamos calculando. A integral se reduziu a isso. Aqui, parte.
Quando eu for resolver essa integral, para ver a parte divergente, ó, eu tenho 2 sobre epsilon aqui. O polo perigoso está aqui, a divergência está aqui. Esse termo aqui, ele, ao agrupar o fator de escala, quer dizer, a dimensão canônica estando correta, esse fator de escala que está sempre aqui, ele vai sempre se agrupar a alguma coisa que tem de momento ao quadrado. Então, aquele μ ao quadrado, ele não desapareceu. Ele se acopla justamente aqui para dar a dimensão de um log de uma coisa adimensional. A gente sempre tira log ou exponencial de coisas adimensionais. Então, esse μ ao quadrado, ele entra aqui direitinho, corrigindo, dando isso aqui adimensional. Mas ele não foi perdido, ele está aqui. O ponto importante é que, ao realizar essa integral paramétrica, claro, integrar x menos x, essa exponencial de log é muito complicado. Mas a gente tem que pensar que eu estou expandindo em metros. Então, essa exponencial que foi produzida aqui, ela é 1 menos epsilon sobre 2 log de m2 menos x, 1 menos x p2 sobre μ ao quadrado. E aí nós vamos ter termos de ordem epsilon ao quadrado. Mas aí a gente vai justamente, por que esse termo vai ser desprezado? Por quê? Esse termo aqui é de 2 sobre epsilon, e aqui também, são coisas finitas. Aqui eu tenho um termo finito, e aqui eu tenho um termo de ordem, termo de ordem epsilon. Então, esse termo aqui, ao bater no 1, dá o termo de 2 sobre epsilon. Então, o termo que é divergente é a integral de 0 até 1 de dx, x, 1 menos x vezes 1. Então, essa integral é fácil fazer, uma integral de x menos x2. O 1, quer dizer, a parte divergente, ela vai estar multiplicando simplesmente o primeiro termo dessa exponencial. Vai estar multiplicando 1 vezes, vai ser isso vezes isso aqui. Eu vou integrar basicamente isso. Então, o termo divergente que sai daqui, ele vai ter o P2, vai ter o θ mini, e a parte divergente do π é justamente esse. Bom, aqui tem essas constantes aqui, mas o que é divergente do π é esse 2 sobre esse epsilon vezes esse 1 aqui. Mas na verdade não é uma integral de x menos x2. Uma integral de x é x2 sobre 2 menos integral de x3 sobre 3. É só fazer isso aqui entre 0 e 1. Então dá 1 meio menos 1 terço, né? Então dá 1 sexto. Então vai aparecer o termo aqui, que é finito, mas é o termo 1 sobre epsilon. Aí vai estar multiplicando, μ, 2, é 2, não sei o quê. Então, o que a gente está observando é o seguinte, a divergência, ela está aparecendo em cima exatamente do termo f mini e f mini. Isso aqui é f mini e f mini. Então, a divergência desse gráfico, na aula que vem nós vamos elaborar isso, tá? Só estou dando um resultado para vocês. A divergência desse gráfico, ela vai estar jogando uma parte infinita que é exatamente o f mini e f mini, porque isso aqui, quando for multiplicado por ali, vai dar exatamente o f mini e f mini. Então, o efeito desse gráfico é produzir alguma coisa que é 1 sobre epsilon vezes f ao quadrado. Então, esse gráfico, é isso, vamos dizer, isso renormaliza o termo de Maxwell. É a primeira, então, o que sai de divergente desse gráfico, ela vai em cima exatamente do termo de Maxwell. Agora, essa parte aqui, aí quando eu fizer isso aqui vezes isso aqui, vai dar finito, porque os épsilons vão se cancelar. Então, tem uma parte finita, depois, essa parte finita vezes essa dá finita, e tem isso aqui vezes isso aqui vai dar zero. E depois, essa parte aqui vezes isso vai dar zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir nada, nunca, porque ele vai multiplicar sempre coisas que não tem polo para f igual a zero. Essa parte aqui vai contribuir só quando multiplicar essa integral aqui, porque esse aqui é zero. Esse pedaço aqui para f que tende a zero, ele vai multiplicar o f, não vai dar contribuição nenhuma, vai dar só uma parte finita. E a parte finita importante que vai sobrar é esse 2 sobre f vezes f. Isso aqui já vai entender a zero com f, porque é de ordem epsilon 2. Então, o que vai sobrar dessa integral para a gente fazer vai ser esse 2 sobre f, vai cancelar esse f sobre 2, basicamente vai ser essa integral aqui, ó. Integral de 0 até 1 dx, x, 1 menos x, vezes o log de m2 menos x, 1 menos x, p2 sobre m2. Claro, eu posso quebrar isso aqui é log disso, menos log de m2, o log de m2 eu multiplico com a integral fácil de fazer. O problema maior é fazer essa integral, x, 1 menos x, vezes esse log aqui, que é dado aqui também. Nós damos aqui depois, destacar os resultados que vão ser importantes para essa integral aqui. Vou deixar aqui para vocês verem daqui a pouco. Então, está claro, eu estou dando só esse caminho. Então,
basicamente, mas o que é importante desse cálculo? O que é importante desse cálculo é nós compreendermos que a parte infinita que sai daqui, ao multiplicar essa estrutura tensorial, ela vai gerar um f mini ao quadrado infinito. Quer dizer, o efeito quântico está aqui. Que tá, eu estou omitindo o H cortado em todas as obras. Tem um E2 aqui. Então o efeito quântico está aqui. Isso aqui tudo tem esse coeficiente. É 2 sobre. Isso aqui no fundo 4 aqui. Esse D, o epsilon tem uma zero que não vai fazer nada, vai aparecer simplesmente um 4 aqui ao quadrado. Então, tem um coeficiente aqui na frente do F2, que é o que nós vamos dizer, é o infinito que vai ser jogado em cima do termo de Maxwell. A renormalização para nós vai ser juntar isso aqui com o termo de Maxwell. A renormalização que esse gráfico faz é simplesmente a renormalização no termo Maxwell, F2. A parte finita que sai desse gráfico é esse pedaço aqui, que nós vamos dar. Então a integral que tem que se fazer, vou botar aqui para vocês, que é a integral paramétrica. Então eu vou esperar que vocês pelo menos deem uma passada de olhos nisso, ou aí nos apontamentos, ou no gráfico, qualquer erro que vocês quiserem. Então eu posso dar isso por semana que vou mandar escanear isso para vocês, para vocês. E aí, mas basicamente a integral que vai ficar faltando fazer, em termos de cálculo de integral, eu estou dando para vocês, vai ficar essa integral aqui, integral entre 0 e 1 de dx, x, 1 menos x, e aí aqui nós vamos ter o log, então esqueci, então o M2, estou pegando só a parte aqui, né? Essa integral do log de M2, tá? Log de 1 menos x, 1 menos x, E2 sobre M2. Tá? Porque tinha aquele M2, eu não se tivesse colocado aquele M2 em evidência, tá? E dividido isso aqui, vai produzir um log de M2 sobre M2 por direito. Basicamente a integral que a gente tem que resolver é essa integral aqui. Aí eu digo, bom, as mudanças de variáveis, etc, etc, no final de tudo, essa integral aqui dá para nós isso aqui. Essa integral tem várias possibilidades, né? Quer dizer, ela pode ser feita para várias regiões dos parâmetros. Ela tem Essa é uma parte de geométrica. Pode fazer políticas. Daí que com as regiões bem. Aqui As regiões que ele está falando é P2 sobre M2. P2 sobre M2 é positivo. Pequeno, bem grande, essas comparações. E aí, a geométrica, ela coloca P2 sobre M2 como argumento. Vou botar isso aqui para vocês. Vou botar aqui. Vou ver a melhor maneira de colocar essa integral que ficou isso aqui. No final de tudo, essa integral vai dar para nós 3 possibilidades. Ao resolver essa integral, nós vamos poder ter isso aqui. Deixa eu chamar isso aqui. Vou definir uma grandeza aqui que eu vou chamar de xi. E essa grandeza aqui tem um caráter, tem uma compreensão muito importante. Esse valor aqui, 4m2 sobre P2, isso aqui não é à toa que aparece. Esse 2m que está aparecendo aqui, esse 4m2 é 2m ao quadrado. Então, quando P for igual, P2 for igual a 4m2, ou seja, eu estou tendo justamente P2 igual a 2m ao quadrado, isso significa que a energia mínima para eu produzir um par de elétron positivo. Então, isso vai causar uma divisão nesse gráfico. Esse gráfico vai ter uma estrutura de singularidade que vai depender se eu estou acima ou abaixo do linear para a produção de um par elétron positivo. Por isso que esse fator aparece naturalmente. Então, vamos ver como é que sai isso aqui. E aí, o resultado dessa integral, por exemplo, então, com esse parâmetro aí, essa integral tem 3 possibilidades. Por exemplo, ela dá 1 sobre raiz de xi, 1 meio da raiz de xi, log da raiz de xi menos 1 sobre raiz de xi mais 1, quando 1 menor do que xi, menor do que infinito. Ou seja, quando xi for maior do que 1. Ou seja, quando esse carinha aqui for negativo. Para que xi ser maior do que 1, é preciso que esse termo aqui seja negativo. Depois a gente vai ter um outro termo que vai ser 1 sobre raiz de menos xi
para menos infinito, menor que psi, menor ou igual a zero. E depois a gente tem esse último resultado aqui. Isso aqui dá 1 sobre raiz de psi, 1 meio, 1 sobre 2 raiz de psi, log de 1 menos raiz de psi sobre 1 mais raiz de psi mais i sobre 2 raiz de psi quando 0 menor que psi menor que i. Então, quer dizer, quando isso aqui for maior do que 0, for menor do que 1, esse termo aqui, né? Quando isso aqui for, tem que ter isso aqui entre 0 e 1, psi entre 0 e 1. Então, para que psi ser menor do que 1, é preciso que isso aqui seja positivo. Para que psi ser maior do que 0, eu quero que psi seja maior do que 0, 1 tem que ser maior do que isso, ou seja, P2 sobre 4, P2 tem que ser maior do que 4 sobre 2. Então, a gente vai ver, quando a gente superar esse limite aqui, está aparecendo essa parte imaginária. O que essa parte imaginária vai dizer para a gente? Então, esse gráfico, esse cálculo aqui, ele dá esses 3 resultados nessas 3 regiões. E as regiões são divididas de acordo com esse parâmetro que se sai naturalmente. Aí a gente vai ver que isso aqui está marcando um processo físico importante. A polarização do vácuo, ela está mostrando para nós que é um processo físico importante aqui. Está quase na hora de acabar, só queria dar mais praticamente 5 minutos eu acabo. Eu queria só colocar a parte assim, de cálculo mais braçal. Que a próxima aula eu queria trabalhar em cima mais de discussão. Nós vamos discutir a partir daí 2 coisas. A renormalização. Então, eu vou deixar aqui como agenda para a próxima aula, para a gente entender. A próxima aula eu acho que está no horário normal, pelo nosso calendário. Eu tenho incluído ela normal, né? Acho que é dia 14, né? Dia 10, dia 12, dia 10, dia 11, eu vou para Belo Horizonte à noite só. Dia 12 eu estou em BH, dia 12 à noite eu saio. Eu acho que é dia 13. Vê se não está marcado no nosso calendário, dia 13 de setembro, quinta-feira. Você me agenda aqui. 13, né, Rosa? 13 de setembro, aula normal. Então, a aula de quinta-feira, oi? 4 horas, horário normal. Então, na aula de quinta-feira, às 4 horas, né, a nossa agenda. Então, a partir da polarização do vácuo. Na segunda-feira? Oi? Segunda-feira? Segunda é elétrico. Elétrico. Então, na aula de quarta-feira, nós vamos aproveitar esse resultado aqui para discutir a renormalização da função de onda do fóton, que é chamada função de onda. A renormalização da função de onda do fóton. Vamos discutir um pouco mais a estrutura analítica PI, desses limites aí, por que está aparecendo essa parte imaginária, o que acontece quando P2 é maior do que 4L2, P2 é menor do que 4L2. Então vamos estudar melhor a estrutura analítica, aproveitando esse resultado aqui, a estrutura analítica do PI. E o potencial de Uling. Então vamos ver que o potencial de Uling, o que é o potencial de Uling? O potencial de Uling é um efeito de correção ao potencial coulombiano devido a efeitos quânticos. O potencial coulombiano clássico é E sobre R, potencial clássico, né? E aí é 2 sobre R, que seria a energia de interação. Então, se eu colocar um elétron no potencial coulombiano, a energia de interação é 2 sobre R. Se agora eu tenho esse efeito quântico, nós vamos ver que vai aparecer uma correção ao potencial coulombiano, mas essa correção, a gente vai ver que ela é significativa só para distâncias menores do que o comprimento de onda de ponto do elétron. Então, nesse momento, a descrição de potencial não é importante. A gente não pode falar, se a gente está trabalhando para distâncias menores do que o comprimento de onda de uma partícula, eu já perdi a noção de potencial, tem que falar de campo. Então a gente vai querer ver o seguinte, a pergunta que a gente poderia fazer é: como é que os efeitos quânticos corrigem o potencial coulombiano? Então, a partir desse gráfico aqui, a gente vai ver
como é que fica a contribuição potencial colombiana. Acho que a gente colocou aqui na tese também, colocou. E sai uma correção do tipo, vai ver que é o chamado potencial, quer dizer, sai uma correção do tipo E sobre R, uma correção ao potencial. O potencial colombiano seria, no fundo, o potencial colombiano seria E sobre R. Eu pensando que a carga do elétron é o E, né? E eu colocaria o termo de correção aqui, vai ser um E, basicamente o E, e aí aqui a constante de estrutura fina, o E2, tá? Então tem um E sobre R, quer dizer, o potencial de tudo. Então vou botar em evidência aqui, fica melhor, acho que fica mais claro. Então o E sobre R, e aqui um termo que vai ter 1 mais alfa, então aqui está o efeito quântico, a constante de estrutura fina é 2, né? E aqui vai aparecer algo do tipo exponencial de menos 2 vezes a massa do elétron vezes R sobre mR elevado a 3 meus. Então é como se o efeito quântico ele gerasse um potencial tipo Yukawa com a massa do elétron e aqui esse fator do denominador. Mas aí é claro que esse potencial aqui, esse parâmetro mR vai marcar. Esse potencial ele se torna muito pequeno para mR, na faixa de 1. Então, ou seja, R ele só vai contribuir razoavelmente quando mR for bem menor do que 1. Ou seja, quando R for menor do que 1 sobre M, ou seja, dentro do comprimento de onda de ponto do parâmetro. Então, esse potencial, classicamente, ele deve ter grande expressão, porque ele é blindado para distâncias maiores do que a comprimento de onda do ponto do parâmetro. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que esse gráfico vai ser capaz de mostrar para a gente que a quantização, quer dizer, um efeito de teoria de campo em cima do potencial clássico de Coulomb, certo? Então esse é um pouco o que a gente vai discutir na próxima aula, que é o chamado, na literatura, conhecido como potencial de Ullmann. Dos livros de teoria de quântica de campos que circulam, para eu que discute melhor o potencial de Ullmann é o Greiner. Então no livro do Greiner, no capítulo que ele fala no livro do Greiner sobre QED, ele tem uma seção boa do capítulo de polarização do vácuo, ele tem uma seção boa discutindo o potencial de Ullmann, tá bom? E eu vou providenciar depois o xerox disso aqui para vocês. Então, quem quiser dar uma estudada aí na próxima aula, só para lembrar, o que a gente vai estar em jogo vai ser o resultado desse gráfico aqui. Tá? Depois disso, na outra aula, nós vamos fazer a autoenergia do elétron e a função de vértice. Não na quinta-feira próxima. Na outra aula nós vamos trabalhar isso e vamos chegar finalmente na questão da renormalização final da QED. Então, na aula que vem nós vamos renormalizar a função de onda do fóton e vamos discutir isso. Se der tempo, eu já começo um pouco a ideia da renormalização induzida pela alta energia do elétron. E aí a gente vai ver que no fundo, quer dizer, no final de tudo, o que vai ficar da QED é que esse gráfico de polarização do vácuo ele resolve o problema da renormalização da constante de acoplamento do E, da carga elétrica. Toda a renormalização da carga, ela fica nesse gráfico, mas isso aí não é óbvio, isso aí vai precisar da identidade de ordem. Então tá bom, então mais ou menos o